Fala, galera, beleza? Vamos falar novamente do CPTI11 aqui, o Fundo de Infra da Capitânia. Antes de falar, eu já preciso te dizer que esse é um produto absolutamente isento de imposto de renda para as pessoas físicas, tá? Tanto nos rendimentos recebidos, como na alienação das cotas com ganho de capital, né? Que quer dizer compra e venda com lucro, tá? Então vamos utilizar aqui o relatório que acabou de sair essa semana, mensal aqui de janeiro de 2024, rapidamente, né? O fundo começou ali em janeiro de 2021, né? Então não é um fundo, né, antigo, é um fundo que ainda é relativamente novo, né? São ali apenas 3 anos, mas está caminhando, enfim. Primeiro já quero te dar uma boa notícia também, que ele não tem taxa de performance, tá certo? A taxa de administração é 1% sobre o valor patrimonial, tá? Não é sobre o valor de mercado, até acho que o valor de mercado dá ali uma alinhada, né, nos incentivos do cotista e da gestão, mais 1% também sobre o valor patrimonial, não dá para dizer que está caro, enfim, é um valor justo, também não há a taxa de performance, então, ok, né, passa aí nesse critério. Falando em valor patrimonial, né, o fundo está negociando com um pequeno ágio sobre o seu valor patrimonial, né, no último vídeo tinha um desconto, agora esse desconto já ficou para trás, inclusive na data que eu estou gravando hoje, a cota já passou até um pouco mais de R$ 100 aqui, mas enfim, na data desse relatório aqui, ele estava com ágio ali de 24 centavos sobre o valor da cota. Tá aí, a distribuição dele foi de R$ 1,15. Só a título aqui de exemplo, de uma brincadeira aqui, se você tivesse 200 cotas, né, 200 cotas, você receberia R$ 230. Se você tivesse 90 cotas, você receberia R$ 103,50. Tá? Um fundo, ele está quase chegando ali a 22 mil cotistas, tá certo? Então, vamos embora aqui falar mais um pouco sobre ele. Né? O fundo está com 48 ativos, tá? Marcado aí PCA mais 8,56 ao ano, uma duration de 4,49, normal, né? Uma das durations das debêntures de infraestrutura, elas possuem prazo longo mesmo, né? E um rating médio aqui de, né, double A com perspectiva negativa, que é, né, apesar desse sinal aqui de menos, e é assim, são títulos, né, em média seguros, mas e calma que a gente vai ver a carteira completa aqui, cada rating, né, por ativo, enfim, a distribuição da carteira toda, como eu já falei, né, pagou ali R$ 1,15, o que dá, né, o que deu um dividend yield de 13,85, tá? E aqui é preciso que você entenda o que é isso, né? Isso é apenas um exercício aqui de você pegar o que foi distribuído e pegar o valor de mercado, tá? Sendo que o valor de mercado, né, muda diariamente, o valor distribuído pode mudar mensalmente, né? Você nunca pode assumir que você vai ter isso aqui para sempre, tá certo? Interessante também, né, nos últimos 12 meses, né, aí sim, o dividend yield foi de 12,64, também é uma atração relevante, é uma remuneração positiva, tá certo? Resultado, né, caixa do fundo foi 1,19, resultado contábil foi 1,23, tá? As informações da carteira a gente vê mais embaixo, quase 22 mil cotistas a gente já viu. Aqui ele vai falar um pouco do cenário macro e tal, e aqui é onde mais interessa para a gente, tá? Que é, né, o métier ali do fundo. Né? Janeiro foi um mês marcado pela abertura nos vértices mais longos, tá? Da curva de juro real. Isso significa que, né, comparativamente ao Tesouro, né, direto aqui, no caso a gente está no Brasil, se você tivesse um título, a tendência é que esse título se desvalorizaria, tá? O T aqui é de título, então quando há essa abertura, ou seja, por exemplo, uma NTNB 2035 estava pagando IPCA mais 6, passou a pagar IPCA mais 20. Então, o seu título que pagava, por exemplo, IPCA mais 7, vai ter que ser desvalorizado, né, para poder manter ali a questão do mercado, tá? E o fechamento dos spreads, né, de crédito das debêntures incentivadas, isso aqui ela já atua num outro sentido, né? Quando fecha o spread, a tendência é o seu título atual se valorizar, tá certo? Então, você teve aí essas duas forças, né, indo em direções contrárias. O fechamento do spread faz os títulos que você tem hoje se valorizar, e a abertura de curva faz os títulos que você tem se desvalorizar, tá certo? Então, a rentabilidade da cota aqui, ajustada por provento, foi 0,47 no mês, tá? Enquanto a de mercado foi
0,64. Isso, 0,47 a patrimonial, 0,64 a de mercado, né? A rentabilidade acumulada, né, desde o início do fundo está em 34,61%. Se a gente considerar o cross-up, né, vai para 40,75, né, que seria aplicar uma taxa ali de 15%, que é a menor alíquota da renda fixa, tá? Também teve a questão ali dos CRIs e CRAs, provavelmente você deve ter acompanhado, saiu aí bastante na mídia especializada, né? De maneira geral, não só isso, mas toda essa questão ali que o governo está indo para cima ali, tributando fundos exclusivos, né, fechando alguns gaps ali na legislação tributária, isso tem feito, né, talvez uma parte desse recurso está indo para os títulos que ainda são isentos, né? Dentre eles estão os CRAs, os CRIs, as debêntures incentivadas, então está tendo sim uma movimentação de mercado aí, né, sobre, né, o que ficou conhecido ali como a taxação dos, entre aspas, ali, super ricos, né, os fundos exclusivos, enfim, agora a decisão do CMN restringindo um pouco, né, títulos ali de CRA e CRI para operações que sejam mais aderentes de fato aos respectivos setores, né, teve ali esse efeito de fechar os spreads por uma questão ali de oferta e demanda, tá certo? Quanto mais gente procurando os seus títulos, em tese, né, mais barato vai ficar. Então, quanto menos, você vai ter que pagar mais para poder atrair mais gente, tá certo? Então, voltando aqui para, né, os dados do fundo, né, você teve ali, a gente já viu, né, a distribuição de 1,15, o que dá um dividend yield de 13,85, tá? Em 2023, né, o yield ficou em 12,53, né? Lembrando isso aqui isento de imposto de renda, né? Pagou ali em média R$ 1,04, né? Em 2022 tinha ficado mais alto, enfim. Então, como a gente já viu ali, vamos passar agora para o resultado do fundo, né? Então, o fundo gerou ganho de capital em janeiro, como é uma marca ali do CTPI, você vê que ele tem, né, vários meses ali com ganhos de capitais robusto, é um gestor que não hesita em girar a carteira, é literalmente uma gestão ativa, né? Ele não senta em cima ali do fundo, isso não necessariamente pode ser bom, pode ser ruim, tá? Mas de fato, né, como característica, quando você comprar o CPTI, você tem que saber, se você comprar, né, você tem que saber que ele é um fundo que gira bem a carteira, né? Então está aqui a distribuição, né, de juros, atualização monetária. O resultado caixa ali foi 50 centavos, o resultado contábil foi 1,23, tá? Pode ter esse descasamento e resultado distribuído por 4 foi 1,15, tanto é que ele está ali, né, de resultado acumulado negativo, porque há um descasamento, né? Porque, na verdade, a maioria dos títulos, né, que estão isso aqui você precisa, é algo importante também que você precisa ter em mente, tá? A maioria dos títulos que estão na carteira de todos os fundos de infra, eles não pagam mensalmente, né? Embora o mercado, né, se adaptou aí à vontade dos cotistas, né, vamos dizer assim, para ter sempre aquele rendimento ali pingando. O fato é que muito dessas debêntures elas fazem pagamento de juros, né, que seria o principal, né, parte ali do valor recebido. Eles fazem pagamento de juros semestral, trimestral, quadrimestral, né? Vou dizer que não existe, mas assim, raramente é um pagamento de juros mensal, tá? Então, é normal ter esse descasamento aqui, não é que o fundo esteja operando também no prejuízo, tá certo? Então, aqui a quebra de resultado, né? Você vê que tem uma oscilação ali e uma presença sempre marcante de ganho de capital, que é essa parte mais escura, sendo janeiro ali um resultado caixa, né, de 50 centavos, como a gente já viu no resultado, mas você vê que oscila bastante, né? Em dezembro, por exemplo, foi 1,19, novembro 1,24, aí janeiro, pum, cai para 50. Essa oscilação é relativamente normal, tá certo? Então tá aqui também resultado caixa e as distribuições, né? Você vê que mês fica muito maior o caixa do que a distribuição, no mês seguinte, ao contrário, a maior distribuição do que o caixa e vai oscilando, mas para você, né, cotista, a gestão opta por linearizar mais, por não ter tanta oscilação, né? Você vê ali desde de outubro a dezembro, ele pagou, por exemplo, R$ 1, né, por cota, aí janeiro pagou um pouco mais, 1,15, né? Tem também uma oscilação, não dá para dizer que está, né, aquele reloginho ali, mas, enfim, nada, não é comparável à oscilação do resultado, tá? Então aqui a gente chega talvez, né, na parte mais interessante aqui, que é
exposição da carteira, né, os títulos. Vamos olhar primeiro uma visão mais macro aqui de exposição, né? Um fundo que aposta em rodovia com 26,5, né, maior exposição, seguido por geração de energia, né? Energia não tem como não ter um papel relevante, né, em infraestruturas, dado a escala, dado a demanda do setor. Uma presença também alta em telecom, né? Saneamento básico 12,7, que é um setor que tende a crescer, realmente tem tido muitas emissões ali de debêntures do setor de saneamento, né? O marco de saneamento acelerou bastante o nível de investimento, tá? Isso aqui também é interessante, o fundo está com pouco caixa, né? Está com apenas 0,5 de caixa, e os demais distribuídos aqui, como vocês estão vendo, ainda posição açúcar e álcool, óleo e gás, portos, transmissão, iluminação, enfim. E aqui, né, tá os ativos da carteira, sobre exposição, na verdade, do devedor e o percentual, né, de PL, um bloco aqui com mais de 4%, então está bastante diversificado, né, maior posição aqui é de 4,59%, um outro bloco grande aqui na faixa de 3% ali e 2%, e umas posições mais residuais aqui embaixo, tá? Então a gente vai, né, falar um pouco mais da carteira agora, né? Então, como eu falei lá em cima, né, aqui está o rating de crédito, né? Você vê AAA aqui é a maior posição do fundo, né, que seria o ativo mais seguro com a melhor classificação. Também tem ali umas certas uma posição relevante, né, de 3,19, 2,80 do PL em ativos com rating de BBB+, né, que seria ainda ali investível, mas um pouco mais arriscado, sem dúvida, tá? E também outra coisa que chama atenção, né, que apesar da maioria desses títulos, né, de debêntures serem indexados ao IPCI, ele também conta com alguns, né, que são indexados ao CDI, né? Você vê aqui, né, marquei aqui algumas posições boas ali, 1,92, 3,19, 3,67, todos indexados ao CDI, portanto, já estou fazendo um mix também de indexação, né? Outros ativos aqui classificados como BBB, né? Então, tem uma parte realmente um pouco mais arriscada da carteira, mas assim, o fundo sim está bastante diversificado, tá certo? Então, como operações, né, apesar dele girar bastante a carteira, nesse caso, ele só vendeu, né, por isso realizou aquele ganho de capital que a gente viu ali, de um pouco mais de 82 mil, ali, salvo engano, não teve compra, né, só vendeu uma parte, tá certo? Em termos de volume, para investidor pessoa física, né, consegue ali comprar e vender sem tantas dificuldades, embora, né, tende a aumentar, seria interessante que aumentasse esse volume, conforme for crescendo o número de cotistas, a tendência é aumentar, né? Então, daí do CTPI, desde o seu início, rendeu 34,61, né, conseguiu bater o principal índice ali do setor, né, que deu 28, conseguiu bater o IMAB e pegou um período, né, de CDI subindo e alto, então conseguiu bater também o CDI até o momento, tá? E aqui ele vai dar para vocês ali, né, um pouco mais de detalhe sobre o que está de fato por trás de toda aquela lista, né, daquela lista toda de ativos que a gente viu, né, não vou passar um por um aqui para não ficar mais extenso, né, mas, por exemplo, essa debênture, né, essa concessionária aqui, rodovia, ele coloca aqui, né, a extensão, mais de 220 quilômetros, né, para ligar ali o agronegócio do sul Mato Grossense, tá, o grupo controlador desde o seu início, prazo de 30 anos de concessão e tal, então tá aqui, você consegue conhecer um pouco mais dos títulos, tá certo? Então, por hoje era isso, né, o vídeo já está um pouquinho mais extenso, mas é isso, quando, né, tem muita informação para dar, não dá para fazer um vídeo muito curto, tá? Então, grande abraço, não deixe de se inscrever no canal para ficar ligado aí nos FIAGROS, nos fundos de infra, fundo imobiliário e outras cositas mais. Grande abraço.